Entender a soberania de Deus, os decretos de Deus sobre a vida dos indivíduos. Eu creio que o Senhor, Ele é soberano na administração da sua graça salvadora, e o modo como Ele administra essa graça salvadora permanece um mistério para nós. É por isso que essa pergunta que foi levantada, ela é tão intrigante e ela mexe tanto com as emoções, porque nós temos algumas inclinações próprias do nosso raciocínio que imediatamente levantam objeções à questão de uma predestinação de Judas, por exemplo, para atrair Jesus. Porque isso, dentro da nossa lógica limitada, humana, nossa lógica de 1 mais 1 é igual a 2, dentro disso nós entendemos que se Deus agiu assim, se Deus predestinou Judas para ser o traidor, ou qualquer outra forma de predestinação, então a liberdade humana desaparece, e com a liberdade humana desaparece a responsabilidade humana. Ninguém é culpado de nada, porque Deus predestinou essas coisas, e ninguém pode se aproximar de Deus e dizer: olha, como é que o Senhor pode me condenar? Se o Senhor mesmo escreveu a história de antemão, e eu sou apenas alguém que está cumprindo os seus decretos. Então, dentro da nossa lógica de 1 mais 1 igual a 2, essa lógica rasa, superficial, humana, meramente natural, nós não conseguimos ajustar a verdade teológica a essa lógica natural. Por isso, nós precisamos não da lógica racional, não do raciocínio humano, nós precisamos da revelação. Quando a razão não encontra mais respostas, quando a razão se vê limitada e não consegue caminhar mais, então nós recorremos à revelação. E quando nós nos aproximamos da revelação, nós nos deparamos com coisas que contrariam a lógica humana. E nós descobrimos que o Senhor, Ele é sim aquele que decreta toda a história das nações, das instituições, toda a história humana e também de indivíduos. E isso, curiosamente, por mais que pareça contraditório para nós, isso a Sagrada Escritura afirma, e sem anular a responsabilidade das pessoas que são objetos do decreto estabelecido. Você fala, mas como é que pode isso? A Bíblia não está nem aí para explicar. Ela não explica. A Bíblia diz o seguinte, veja por exemplo o que está escrito em Lucas 22, 21 e 22. Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem vai, conforme tudo o que acerca dele está escrito. Isso é decreto. Tudo que estava decretado e escrito e registrado, inclusive sobre Judas, vai acontecer. Então isso é decreto, isso é soberania divina. Isso é o que está além da nossa compreensão. A mente de Deus é inescrutável. Seus propósitos e decretos são difíceis de nós mergulharmos e compreendermos e traçarmos os contornos deles. Mas olha como continua o texto. O Filho do Homem vai, conforme tudo que acerca dele está escrito, soberania divina. Aí ele prossegue: mas ai daquele por meio de quem ele vai. Ai daquele que o trai. Aí você fala, mas como? Aí você tem a responsabilidade humana. Agora, como eu harmonizo? Não tinha que ter um versículo entre o 21 e o 22, explicando essa relação? Decreto divino no 21, responsabilidade humana no 22. Não tinha que ter um versículo explicando o nexo entre os dois? Eu sinto falta desse versículo, mas quando eu olho entre o versículo 20 e 22, eu só vejo espaço em branco entre os dois. Não tem nada explicando. E a Bíblia deixa assim. Ela deixa assim para quê? Para que nós aprendamos que a mente do Senhor e os seus desígnios estão além da nossa compreensão. Os meus pensamentos, ele diz, estão acima dos vossos pensamentos. Eu não posso ser avaliado, eu não posso ser julgado, e as minhas ações não podem ser interpretadas, diz o Senhor, a partir do raciocínio de vocês, porque a minha mente está muito acima da de vocês. Tente explicar a Trindade na base do 1 mais 1. Da nossa lógica. Eu vejo lá Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas.
Mas a Bíblia diz que há um só Deus. Mas diz que os três são Deus. Eu não consigo aplicar a lógica humana, a simples matemática de 1 mais 1 mais 1. Eu não consigo aplicar para entender uma doutrina bíblica. Então tem que recorrer à revelação. E é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Judas foi sim um instrumento de Deus escolhido por ele para realizar esse papel terrível. E ao mesmo tempo fala que ele é culpado e ai dele por ter traído Jesus. As duas coisas é dita na Bíblia. É claro que estamos falando aqui de um decreto. É evidente, é claro que nem tudo que Deus fala é decreto. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, não é composto só por decretos. É claro que há outras coisas, há outros textos de outras naturezas. Mas o que estamos tratando aqui é um decreto. Ele está dizendo, o Filho do Homem vai conforme tudo o que acerca dele está escrito. É um decreto, a morte de Jesus é um decreto. Fala sobre o filho da perdição que o trai para cumprir a Escritura. Está falando da Escritura no seu aspecto decretivo, naquilo que Deus estabeleceu. Em Atos, no capítulo 1, versículos 16 a 20, Pedro mais uma vez usa a mesma expressão e fala acerca de Judas, dizendo que ele fez tudo isso para que se cumprisse a Escritura, inclusive o seu suicídio. E fala que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, o lugar que já estava designado para ele, diz isso em Atos 1, 25. Além de falar que ele cumpriu a Escritura já estabelecida, já decretada, inclusive no aspecto do seu suicídio, diz também que ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, um lugar já fixado. Então, dizer que isso, esses textos todos não tratam de um decreto, isso aí é rejeitar a natureza da própria palavra dita. E isso, agora, a primeira parte da sua resposta, né? Dizer que o fato de Jesus guardar alguém significa que eles não estavam seguros aí por um decreto de não cair. Na realidade, dentro da teologia ortodoxa, é exatamente o oposto que acontece. É exatamente pelo fato do Senhor ter decretado que eles não caiam, que o próprio Senhor os guarda. Porque pelas próprias forças, é claro que ninguém consegue se manter de pé. Nós cremos que é o Senhor quem guarda os seus até aquele dia. Então o decreto, ele não é uma verdade solitária. Além do decreto, existem os resultados, as ações que Deus realiza em função do decreto. E uma delas, nesse caso, é guardar os seus discípulos. Ele decretou que vai salvá-los, e por ter decretado que vai salvá-los, ele os protege. Por isso ele protegeu os demais discípulos e não fez isso com Judas. Judas tinha outro destino fixado e estabelecido. Essa é a minha concepção acerca da resposta do irmão. Muito obrigado. A sua pergunta. A minha pergunta é, Pastor Marcos, sim, onde fica a justiça de Deus quando ele determina, quando ele decide que uma pessoa deve fazer algo que não é bom? Onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus? 3 minutos, pastor. Tá. Deus faz o que quer. A justiça dele está em tudo. Nós não podemos olhar para as ações de Deus e julgar. Deixa eu ver se agora Deus é justo ou se agora Deus é injusto. Nós não temos o direito de fazer essa pergunta. Essa pergunta que o Senhor fez para mim, o Senhor pode fazer para mim. Agora nós não podemos fazer essa pergunta para Deus, porque Ele é justo em todos os seus caminhos, inclusive nos caminhos que eu não compreendo. Quando eu estou diante de uma ação de Deus que me surpreende, eu olho para isso e eu digo, nossa, mas como pode isso ter acontecido e o Senhor ter agido assim? Como algumas porções da Bíblia que eu até, se tiver tempo, posso mostrar. Eu posso olhar para isso, ficar perplexo, ficar confuso, e as reações que eu posso ter são duas. A primeira é olhar para Deus e falar, o Senhor é injusto. A outra é olhar para mim e dizer, eu sou limitado na minha mente
e eu não sei entender os seus caminhos. Mas eu sei pela fé que ainda que a minha mente me engane, as minhas percepções sejam limitadas, eu sei que a sua justiça é perene e é inabalável. Essa pergunta que o senhor fez, pastor Leandro, já foi feita outras vezes, e o próprio apóstolo Paulo a fez em Romanos 9. Ele fala o seguinte em Romanos 9, no versículo 15, veja só. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E agora vem a parte que o senhor, que interessa a essa resposta. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Lembra o que Faraó fez? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Ele levantou Faraó, endureceu o coração dele, para mostrar nele o seu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ele faz o que ele quer, ele é Deus. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E aí vem a sua pergunta. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Em outras palavras, onde está a justiça dele? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Como é que Deus pode fazer isso? Onde está a justiça dele? Como é que ele reclama da desobediência se ele mesmo endurece o coração de alguém? Resposta bíblica. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Essa é a resposta de Deus diante de uma pergunta como essa. Onde está a minha justiça? Quem és tu para discutires comigo, diz o Senhor. Eu endureço quem eu quero, eu atuo em quem eu quero, eu levanto Faraó e mostro e uso a sua maldade e endureço o coração dele, e eu faço isso com quem eu quero, porque eu sou Deus, a salvação pertence a mim, eu sou o Senhor da salvação e eu administro da forma como eu bem entendo. A nós cabe apenas dizer: Senhor, obrigado que o Senhor me salvou. Amém. E louvado seja o seu nome, pela sua sabedoria e seus decretos. E há um no Antigo Testamento que eu quero destacar, gostaria que o irmão explicasse para mim esse texto. Está em 1 Samuel 2:25, sobre os filhos de Eli. Fala assim, Eli falando com seus filhos: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eli está levando seus filhos ao arrependimento, está estimulando seus filhos para que eles se arrependam, está ensinando, aconselhando, pregando para eles. Aí vem o comentário do autor de 1 Samuel. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Eles não se arrependeram, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, eles foram impedidos de se arrepender, porque Deus tinha um propósito. Deus queria matá-los. Esse era o alvo de Deus, era o decreto de Deus. Deus queria matar os filhos de Eli, e de fato os matou. Eles ouviram a mensagem do pai, o apelo do pai, foram exortados, mas o texto explica que eles não ouviram, e a razão é essa. Deus queria matá-los, essa era a vontade, o decreto de Deus. Como o senhor explica isso de acordo com a sua concepção? Na realidade, esse texto, claro que o autor bíblico usou a sua linguagem. Isso é óbvio. Como todos nós usamos, e como todos os escritores usam, qualquer pessoa que senta na frente de um computador para escrever, ele vai usar a sua linguagem. Mas quando nós usamos a nossa linguagem, assim como o autor bíblico, nós dizemos alguma coisa. O que nós dizemos tem um significado, o que nós dizemos tem um sentido. A Bíblia é um livro, como o irmão acabou de mencionar há pouco, é um livro que foi escrito para nós entendermos. Não é um livro de charadas, não é um livro com uma linguagem hermética, não é um livro com uma linguagem que você olha e você não entende nada. Nós podemos olhar para o texto, ler o texto e compreendê-lo. Qualquer pessoa pode fazer isso, especialmente um texto como esse, que não é um texto difícil. Nós estamos aqui diante de um grande desafio hermenêutico, como há porções na Bíblia que representam grandes desafios hermenêuticos. O senhor é professor de seminário, o senhor sabe disso tanto quanto eu. Agora, estamos aqui diante de um texto muito claro, um texto que diz apenas o seguinte: eles não ouviram seu pai, eles falam de um efeito,
Eles não escutaram seu pai. E diz a causa, porque o Senhor os queria matar. É simples. É muito simples compreender isso. Porque os filhos de Eli não ouviram seu pai e não se arrependeram. Porque Deus tinha um plano para eles. Qual era esse plano que Deus tinha para eles? Deus os queria matar. É simples. É difícil de entender, é difícil aceitar, porque nós temos algumas concepções de Deus que não dão espaço para isso, mas esse é o nosso Deus. Ele tem direito de fazer isso. Ele pode fazer um vaso para a honra e um vaso para a desonra. Provérbios 16:4 diz que ele fez até o perverso para o dia da calamidade. E ele fez vasos de ira para mostrar a sua ira sobre esses vasos. Então não tem nada de errado com isso, não há nenhuma dificuldade em compreender isso. Agora, quanto ao que o irmão falou sobre a liberdade, não é verdade que o amor significa o gozo completo da liberdade. Quando nós temos filhos pequenos, nós os amamos, e é exatamente porque nós os amamos que nós colocamos eles dentro de um engradado. Porque se nós não os amássemos, abriríamos o portão de casa e deixaríamos eles engatinharem para o meio da rua. Está livre, eu amo você está livre, vai, faz o que você quiser. Não, é o fato de nós amarmos os nossos filhos que faz com que nós coloquemos limites à liberdade deles. Deus nos ama, Ele não nos deixou ao nosso bel prazer. Ele atua na história humana, dirige a história humana e cumpre o seu plano, revelando inclusive o seu amor, e não só o seu amor, mas a sua justiça e a sua ira contra o mal. Com base em João 3,16, a salvação é para todos ou para alguns? A salvação é para alguns. A salvação é para alguns, não é para todos. Lógico que não é para todos. Senão não teria inferno. Claro que a salvação é para alguns. A Bíblia fala isso, Jesus falou isso. Deus disse assim, olha, não temas, ó pequenino rebanho. Jesus disse mais, ele falou assim, olha, estreita é a porta que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. A fé, diz o apóstolo Paulo, a fé não é de todos. A Bíblia diz isso expressamente. A pergunta é muito fácil de responder. Eu acredito que eu não formulei a pergunta da forma que eu gostaria, pastor Heber. A pergunta é como decreto divino? Sim, claro. Como decreto? Deus decretou alguns para a Sim, salvação claro. e outros para a perdição? Isso é muito Essa claro. era a pergunta que eu gostaria. Isso é muito claro em toda a Escritura. O apóstolo Paulo fala isso, Jesus fala isso. Jesus diz, olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Ele fala que tinha outras ovelhas. E ele olhou para os seus oponentes e disse, vós não sois das minhas ovelhas. Vocês não são. Eu tenho outras ovelhas, mas não são vocês. E eu vou chamá-las e vou conduzi-las. João ainda diz também que Jesus morreu para reunir os filhos de Deus, que andam dispersos. Ele fala isso. Pessoas que nem tinham sido salvas ainda. E o Senhor fala para Paulo em Atos 18, se não me engano, quando ele está em Corinto. Ele fala, prega, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Não era todo mundo. Eu tenho muito povo nesta cidade. Então, existe sim um povo eleito. Tanto que Paulo, quando se dirige à igreja, chama a igreja de os eleitos de Deus. Então, isso é muito claro na Escritura, isso está acima de qualquer discussão. O texto mais claro acerca disso é o texto que o Senhor disse que não significa o que claramente significa, que é Romanos 9. Né? Romanos 8, Romanos 9, dizem claramente isso. Isso é muito claro naquele texto, é só olhar o texto. Enfim, agora, não sei por que o Senhor disse que eu entendo toda a Bíblia literalmente. Não, claro que não. A leitura da Bíblia é uma leitura natural. Há um versículo na Bíblia que diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, ajuntarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então é muito fácil saber qual parte do versículo é literal e qual parte do versículo é figurada. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é literal. Está com fome, dá comida. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é figurado, é evidente. É só nós olharmos o texto e percebermos pelo nosso bom senso.
os pés de Deus estão sobre a terra. É claro que isso é um antropomorfismo pedagógico. Claro que ele está querendo... Claro que Deus não tem pé. Ou você perguntou o tamanho do pé de Deus, né? O senhor foi irônico nessa hora, né? Mas não tem problema, o nosso debate admite esse tipo de ironia. Eu sou bastante irônico também. Mas é claro que não estamos medindo o pé de Deus. Quando fala do pé de Deus estar sobre a terra, está falando exatamente daquilo que o senhor está negando. A soberania dele sobre o mundo. A Bíblia diz no Salmo 139:16 que no livro de Deus foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, o Senhor escreveu a história de cada um. Não sei se Judas foi uma exceção. Creio que não. Que todos os dias da vida de Judas estavam escritos e determinados. Mas Judas é chamado de filho da perdição na Escritura, em João 17, por Jesus. Mas não é somente Judas que é chamado de filho da perdição no Novo Testamento. Segundo aos Tessalonicenses 2:3, fala que o anticristo é também o filho da perdição. E fala que o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e vai blasfemar contra o Senhor, fazer milagres de mentira e enganar as nações, enfim, vai ser o inimigo da humanidade, da verdade, do Senhor, enfim. E ele é chamado de filho da perdição. A pergunta que eu tenho é a seguinte: o anticristo, esse segundo filho da perdição, também poderá se arrepender? É possível também que ele se arrependa? Ou ele tem que cumprir a Escritura que diz que ele vai se levantar contra Cristo e fazer guerra contra ele, e não seguir os preceitos do Senhor, nem se curvar ao Senhor? Ele pode se arrepender, ou ele vai cumprir o que está determinado na Escritura sobre ele? O anticristo. Quem é o anticristo para o pastor Marcos? Quem é o anticristo para o irmão Leandro? Agora o anticristo, não. Para mim, ele não se arrepende. Quem é o anticristo, para mim, não interessa. Agora o senhor faz seus comentários. 3 minutinhos. Quem é o anticristo, para mim, não interessa. Mas o fato é que o anticristo não é o diabo encarnado. Essa é a visão do Senhor. Não, a Bíblia diz expressamente que há a besta, o dragão, o falso profeta. Isso está evidente. O diabo não vai se encarnar. Ele possui pessoas, mas ele vem, segundo, diz aqui o texto de 2 aos Tessalonicenses, ele vem de acordo com o poder de Satanás. Satanás agirá, o texto diz, ora, o aparecimento do iníquo, que é esse homem, chamado de homem da perdição, é segundo a eficácia de Satanás. Satanás será a fonte do seu poder. Agora, enfim, é um homem. E o Senhor disse claramente que esse homem não poderá se arrepender. Ora, se Deus é injusto ao estabelecer o futuro e impedir que um se arrependa, se ele é injusto em fazer isso, então que diferença faz ele ser injusto com um ou com 1000? Se ele impede o anticristo de se arrepender, na visão do Senhor, ele é injusto. Há um erro em Deus. Há um erro em Deus. É por isso que a teologia do irmão, ela não dá para sustentá-la, irmão. É impossível sustentá-la. Porque nós acabamos diminuindo a grandeza de Deus. Acabamos diminuindo. Se nós dissermos que quando Deus decreta o mal, ele é pecador, temos aqui um mal que ele decretou. Pronto. Deus é pecador na visão do irmão. O que eu estou dizendo aqui nesse debate é que Deus decreta sim essas coisas, a traição de Jesus, a morte de Jesus, a vinda do anticristo, e ele permanece santo e puro. Ele não pode ser acusado de injustiça, como foi a sua primeira pergunta para mim, não pode ser acusado disso. Ele merece o nosso louvor, a nossa honra, a nossa adoração, ainda que nós não compreendamos como ele pode impedir alguém, como o anticristo, de se arrepender. Eu não entendo como ele pode fazer isso e se manter puro e o anticristo ser culpado, ainda que Deus tenha determinado tudo isso. Eu não entendo isso, mas eu digo, o Senhor determina essas coisas. Essas coisas vão acontecer por decreto dele, e ele permanece inocente, santo e justo, e eu não posso questionar a sua grandeza, a sua santidade. A mim cabe apenas, como o senhor leu lá no Salmo 139 na sequência, a mim cabe apenas louvá-lo. Eu te louvo, porque eu não entendo a sua grandeza, a sua majestade. No Brasil, nós temos uma teologia reducionista. Nós reduzimos Deus aqui.
Deus virou o nosso mordomo, Ele tem que fazer o que nós mandamos, Ele tem que cumprir o que nós queremos, Ele tem que realizar os meus decretos. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia transcende a nossa compreensão. A nossa mente não pode explicá-lo. Ele decretou sim coisas que nós não entendemos. E isso, se isso esbarra na liberdade humana, não interessa. O que interessa é a liberdade de Deus. Deus tem plena liberdade e Ele a usa de modo justo, ainda quando isso pareça injusto. E a nós cabe apenas louvá-lo, adorá-lo e dizer obrigado. Louvado seja Deus. Pastor Marcos, Sim. eu quero questionar o senhor acerca de a pessoa que é destinada por Deus para fazer o mal, porque segundo o senhor, Deus é quem decreta tudo. Qual é a culpa dessa pessoa nisso? Ela tem culpa completa nisso. Total. A culpa dela é integral. Mais uma vez, qual é o texto que nos ajuda a perceber isso na Bíblia? Mais uma vez, voltando lá no comecinho lá. Né? Lucas 22, 21 e 22. Está lá. O texto mostra o quê? Que Deus decretou que as coisas fossem daquele jeito. Deus decretou isso. Mas, ai daquele que trai o Filho do Homem. O Filho do Homem seria traído, diz Jesus, conforme tudo que estava escrito sobre ele. Mas ai daquele que o trai. Como isso funciona? Esse é o mistério da teologia bíblica. A Bíblia não fornece o elo de conexão entre o versículo 21 e 22. Fala que Deus decreta e fala que o homem é responsável. Essa pecinha do quebra-cabeça, essa pecinha que falta, Deus guardou para ele. Para quê? Por que Deus guardou essa pecinha para ele? É muito simples. Ele guardou essa pecinha para ele para que nós sempre sejamos discípulos, sempre sejamos alunos e ele sempre seja mestre. A Bíblia diz em Atos 4 que Herodes e Pôncio Pilatos, leia o telespectador em sua casa, Atos 4 diz que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram tudo o que a mão do Senhor predeterminou. Tudo. Isso é dito expressamente em Atos capítulo 4. Fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas ai deles, o próprio Jesus disse para Pilatos que ele tinha culpa. E Judas, ele disse, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então a culpa das pessoas que Deus decretou que realizassem essas coisas, Judas, Herodes, Pôncio Pilatos, os próprios filhos de Eli que não se arrependeram, essas pessoas todas, elas são integralmente culpadas das suas ações. Agora, como harmonizar isso, essas ações delas, com o decreto de Deus, isso o Senhor não revelou. Se eu falar isso aqui, aí eu vou estar inventando. O que eu sei é que as duas coisas são verdade. Elas são responsáveis e Deus decretou. O elo, o Senhor não nos deu. Amém. Pastor Marcos Granconato, por que não podemos aceitar que a eleição se baseie na presciência de Deus? Isso anularia, por acaso, a soberania dele? Não, bom, primeiro, eu só quero corrigir uma coisinha aqui. Eu não tenho irmãos católicos também, não. Ele falou lá de irmãos católicos, eu não tenho irmãos católicos. Mas voltando à sua pergunta agora. Nós não podemos crer que a eleição é com base na presciência, porque a presciência pressupõe que Deus olhou no corredor da história e Ele viu pessoas que creriam, e aí Ele as escolheu. Então, nesse caso, a eleição não seria gratuita, ela seria meritória. Eu escolhi porque eu vi que aquela pessoa tinha uma inclinação para crer e até creu de fato. Então eu vou escolhê-la, não seria a eleição pela graça. Então por isso não dá. A Bíblia diz, a Bíblia mostra que a eleição de Deus, a graça de Deus, ela não procura eleitos. A graça de Deus não procura pessoas dignas e então as chama. A graça de Deus olha pessoas indignas e as transforma em pessoas dignas. É isso que ela faz. Então, por isso
que não dá para ser pela presciência, porque isso pressupõe mérito naqueles que Deus escolheu.